A baleia azul é o maior animal do mundo de todos os tempos. Esses gigantes geralmente crescem de 25 a 30 metros de comprimento e pesam mais de 100 toneladas. Mas baleias ainda maiores já foram vistas. Nesse episódio vou mostrar as maiores baleias do mundo de todos os tempos e também falar sobre outras criaturas gigantes do mar. Vamos nessa! As maiores da história. Qualquer baleia azul é gigante. Esses animais são grandões, corpulentos, compridos e por aí vai. Mas também tem aqueles que quebram recordes. Na maioria das vezes, esses recordes foram registrados quando a caça às baleias ainda era permitida. Era comum que as baleias capturadas fossem pesadas e medidas. Por outro lado, é quase impossível encontrar imagens dessas baleias recordistas. A baleia mais comprida já registrada foi uma fêmea capturada por caçadores de baleias em 1926, perto das Ilhas Shetland do Sul, na Antártida. Não tem foto dessa baleia, mas tem uma de outra que pode dar uma ideia de como ela era. O comprimento dela era de 33,58 metros. Desde então, as pessoas começaram a falar que as baleias podem chegar a 33 metros de comprimento. Essa baleia fêmea pesava cerca de 150 toneladas. Mas isso não é o máximo. Sabia que existem baleias que pesam mais de 180 toneladas? E em 1947, pescadores capturaram uma baleia azul de 190 toneladas perto da Geórgia do Sul. Mas isso ainda não é o limite. Incrivelmente, a baleia azul mais pesada da história foi encontrada há pouco tempo. E ainda por cima foi registrada em vídeo. Olha só, esse gigante foi registrado em vídeo em setembro de 2012, quando nadou nas águas costeiras da Austrália. Claro, a baleia não foi capturada, mas cientistas que viram o vídeo acham que ela podia pesar mais de 200 toneladas. Era quase 2 vezes o tamanho de uma baleia azul comum. E ela era bem comprida também, cerca de 30 metros. Essa baleia não só quebrou recordes, como também foi um presentão para os australianos, porque não é todo dia que se vê uma dessas nadando por lá. A propósito, na verdade, a baleia azul não é o maior animal do mundo. Para ser mais exato, a baleia azul não é só uma. São 3 tipos diferentes: a do norte, a da Antártida e a anã. A que a gente está interessado é a da Antártida. É essa baleia azul da Antártida que é considerada a maior do mundo e de todos os tempos. É entre esses gigantes que a gente acha os campeões do tamanho. E são elas que geralmente chegam a 30 metros ou mais de comprimento e pesam mais de 150 toneladas. A propósito, ela também é a subespécie mais numerosa, constituindo a maior parte da população de baleias azuis. Mesmo assim, não são muitas. Existem apenas de 10 a 25 mil dessas criaturas incríveis no mundo. A baleia azul da Antártida também é a campeã em tamanho de algumas partes do corpo, mas nem tudo nela é grande. Por exemplo, a garganta dela é bem pequena, só 10 centímetros de largura. Então, com certeza, a baleia azul não pode engolir uma pessoa. Mas ela consegue comer várias toneladas de krill todo dia, então ela tem um apetite gigante. A baleia azul também tem o maior coração e língua do mundo animal. As baleias azuis da Antártida são bem barulhentas também. Os gritos delas chegam a 190 decibéis. É tão alto quanto um foguete sendo lançado e indo para o espaço. É uma pena que esses gigantes incríveis podem desaparecer por causa da atividade humana. Mas vamos deixar de lado as coisas tristes. Bora distrair a cabeça com outros gigantes dos oceanos. Fique ligado para ver uma água-viva com tentáculos de dezenas de metros. Uma arraia gigante, um polvo gigante que você não vai querer encontrar debaixo d'água e muito mais. Água-viva juba de leão. Como você imagina as águas-vivas? Eu sempre penso no Bob Esponja e no Patrick correndo atrás de águas-vivas rosadas na fenda do biquíni. Ou você pode pensar naquelas águas-vivas que o Marlin e a Dory atravessam no filme Procurando Nemo. De qualquer forma, essas águas-vivas não são muito grandes. Mas na vida real existem algumas gigantes, como a água-viva juba de leão, também conhecida como água-viva cabeluda. Ela parece coisa de outro mundo. Essa é a maior água-viva do planeta. Os tentáculos de algumas chegam a ter dezenas de metros. E a maior que já foi medida tinha tentáculos de até 36,5 metros de comprimento. Isso é tão alto quanto um prédio de 12 andares. A cabeça dessa água-viva também é impressionante. Perto de um monstro desses, até os mergulhadores parecem pequeninhos. E nadar perto dessa água-viva não é muito perigoso. Ela pode dar uma queimada, mas não é fatal como algumas águas-vivas australianas. O máximo que vai acontecer se você encostar nos tentáculos é ficar com uma alergia. Arraia-manta. Agora vamos falar da incrível arraia. Às vezes as pessoas chamam a arraia de arraia-diabo, mas eu não chamaria esse bichão incrível assim.
Ela não é assustadora, mas seu tamanho pode dar um baita susto em qualquer um. É a maior arraia do mundo, às vezes chegando a 9 metros de largura e pesando até 3 toneladas. Pode parecer que uma arraia desse tamanho é capaz de engolir até uma pessoa, mas pra gente, ela não é perigosa. As arraias-mantas se alimentam de larvas de peixe e plâncton, mas elas não estão nem aí para as pessoas. Antigamente, os marinheiros e pescadores ficavam aliviados ao descobrir isso, mas antes muitos tinham medo de ir para o mar. Os antigos marinheiros acreditavam que a arraia-manta podia abraçar o navio com suas barbatanas gigantes e puxá-la para o fundo. E tem mais uma coisa legal sobre esses bichos. Eles adoram voar, mas na verdade não é bem voar. As arraias-manta dão pulos fora da água igual a baleias e planam um pouquinho com as barbatanas abertas. É muito legal. Tubarão-baleia. Nem todos os gigantes são perigosos para os humanos, como você já viu. O tubarão-baleia é outro exemplo de que tamanho grande no mundo dos animais marinhos nem sempre significa agressividade, raiva e perigo. É o maior tubarão e peixe do mundo que frequentemente cresce até 12 metros de comprimento. Às vezes essas criaturas crescem ainda mais, até 18 ou mesmo 20 metros, pesando de 20 a 30 toneladas. Eles são muito maiores do que tubarões-touro ou tubarões brancos, mas milhares de vezes mais seguros do que eles. Os tubarões-baleia nunca atacam humanos, eles simplesmente nadam no oceano, comem plâncton e nunca têm pressa. Sua velocidade raramente ultrapassa os 5 km por hora. Curiosamente, aliás, o tubarão-baleia tem muito mais dentes do que seus parentes predatórios. Seu número chega a 15 mil, mas eles são tão pequenos que não causarão nenhum dano a uma pessoa, mesmo que o tubarão-baleia os morda. Aliás, quanto aos humanos, os tubarões-baleia se comportam de diferentes maneiras, dependendo da situação. Para alguns mergulhadores, os tubarões-baleia se aproximam. Eles são famosos pela curiosidade e não se importam de passar tempo na companhia de pessoas. Para outros mergulhadores, os tubarões-baleia são indiferentes. Eles os ignoram e não reagem de forma alguma. Muitos aproveitam isso e literalmente cavalgam nas costas desse gigante ou se agarram à sua barbatana. Essa é uma experiência interessante, mas não se deve fazer isso. E em alguns países isso é até proibido por lei. O fato é que esses gigantes inofensivos são muito vulneráveis e facilmente feridos, então um toque descuidado em um tubarão-baleia pode prejudicá-lo. Essas belezas valem a pena ser protegidas. Eles são considerados uma espécie em perigo. Orca. Finalmente chegamos ao verdadeiro predador. A orca é provavelmente o maior e mais perigoso caçador marinho de nossos tempos, atingindo um comprimento de 10 metros. Essa criatura pesa cerca de 8 toneladas. As orcas usam com sucesso seu tamanho, inteligência desenvolvida e habilidades de caça táticas. Não sem razão são chamadas de baleias assassinas. Elas são tão impiedosas, frias e cruéis com suas presas. Literalmente qualquer um pode se tornar uma presa de uma orca, porque essa grande criatura precisa comer muito para se manter em forma. As focas sofrem mais frequentemente com seus ataques. As orcas sabem há muito tempo como essas criaturas gostam de descansar no gelo e no meio do mar. E não é nenhum obstáculo para elas. Elas se reúnem em grupo e atacam e batem no gelo, criando ondas, tentando jogar suas presas na água. Geralmente tem sucesso. As orcas também não têm medo de caçar tubarões perigosos às vezes. Até mesmo uma orca pode caçar um pequeno grupo de tubarões predadores e voltar com a vitória e alguma presa. Além disso, as orcas não têm medo de atacar até mesmo baleias. Poucos animais no oceano são capazes de lidar com um gigante desses além das orcas. Com tudo isso, é surpreendente que as orcas não sejam perigosas para os humanos. Na verdade, elas só são perigosas em cativeiro quando enlouquecem pela falta de espaço e comida. Houve casos em que as orcas atacaram traidores de animais, e isso terminou mal. Na natureza, elas podem atacar um navio ou barco, ou acidentalmente atingir um nadador enquanto caçam. Mas se um nadador ou mergulhador estiver apenas próximo a uma orca, eles não têm nada com que se preocupar. As baleias assassinas frequentemente nadam com mergulhadores e gostam de passar o tempo brincando. As orcas não só brincam com pessoas, mas também com esse peixe aqui, o peixe-lua oceânico. Mas parece que nesse caso a orca meio que tira sarro da sua presa, para depois acabar com ele. O peixe-lua é enorme. E quando uma pessoa, ao invés de uma orca, está perto dele, isso fica bem claro. Esses bichos são os peixes ósseos mais pesados do mundo. Eles podem pesar mais de 2 toneladas. Não faz muito tempo, em outubro passado, perto das ilhas Açores, eles encontraram um peixe-lua morto que pesava 2.744 quilos. E foi o recorde absoluto para peixes ósseos. Além disso, o peixe-lua também é campeão em ter filhotes entre os vertebrados. As fêmeas podem botar até 300 milhões de ovos de uma vez. Esse número é tão incrível que é difícil acreditar, mas é verdade. No entanto, a mãe não dá a mínima para ter filhotes, e quase todos esses ovos morrem. E os peixes-lua não dão conta de se defender. Eles são frequentemente comidos por leões marinhos, orcas e tubarões.
Então não é surpresa que essa espécie seja considerada vulnerável. Polvo gigante do Pacífico. Ainda tem gente que acredita que o Kraken é real e que vive em algum lugar do oceano. Se você também acha isso, acertou. O Kraken é real. Pelo menos desse jeito. Brincadeiras à parte, o polvo gigante do Pacífico poderia muito bem ser considerado um filhote do Kraken mitológico, porque ele é simplesmente impressionante em termos de tamanho. Alguns podem chegar até 9 metros de comprimento e pesar quase 200 quilos. Essas feras vivem no Oceano Pacífico, em grandes profundidades, onde caçam caranguejos e moluscos, e às vezes até caçam mergulhadores. Já aconteceu de polvos gigantes do Pacífico atacarem mergulhadores, enrolando seus tentáculos arrepiantes neles. E segundo alguns relatos, alguns mergulhadores até viraram comida desses krakens na vida real. Você decide se acredita ou não. Isso é tudo, pessoal. Qual gigante do mar mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.